Olá, seja bem-vindo ao canal Metanoia. Eu sou o Eric Vidal. Eu sou o Messias Lima. Hoje daremos início a uma série de 2 episódios a respeito da pessoa do Espírito Santo. No episódio de hoje iremos tratar desse assunto baseado no Antigo Testamento, semana que vem baseados pelo Novo Testamento. Porém, antes de darmos continuidade a esse vídeo, precisamos entender quem é o Espírito Santo. A palavra nos mostra que ele é uma pessoa assim como o Pai e assim como o Filho. Uma pessoa é dotada de sentimentos, emoções, de vontade, de intelecto e de razão. Bem no começo das Escrituras Sagradas nós encontramos referências ao Espírito Santo. A narrativa da criação de Gênesis, por exemplo, no capítulo 1, verso 2, inicia com ele se movendo sobre a face das águas quando a terra ainda estava no seu caos primordial. Assim entendemos que o Espírito Santo não atuou simplesmente nos bastidores, mas atuou de uma forma direta nesse processo da criação e assim se tornou também uma figura central. O Salmo de número 104 atribui a ele a função específica, como sendo o Senhor doador da vida. E isso está em concordância com Gênesis capítulo 2 e versículo 7, quando se afirma que o Senhor soprou sobre o ser humano e este se tornou um ser vivo. O profeta Ezequiel, no capítulo 37 do seu livro, afirma o seguinte: "Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó meu povo." Portanto, entendemos que é o Espírito Santo quem dá o fôlego de vida, é o Espírito Santo quem dá a própria vida. E ele agiu no processo da criação e esse ainda continua agindo no ser humano, construindo uma sociedade na qual a vida se expressa em abundância. Logo é necessário entendermos que o Espírito Santo não esteve presente simplesmente nesse processo de criação, mas até hoje ele ainda está atuando no mundo, fazendo com que o ser humano se torne mais participativo, se torne ativo no processo da recriação, na qual ele nos dá um novo coração e um novo espírito. Podemos definir o Espírito Santo no Antigo Testamento como um agente capacitador. A nação de Israel precisaria de líderes que tivessem uma instrução e uma capacitação, muitas vezes sobrenatural, para poder redigir a nação de Israel segundo a vontade de Deus. No livro de Juízes nós vemos vários exemplos disso. Homens que foram extremamente usados por Deus, instruídos, capacitados pelo Espírito Santo. Um grande exemplo disso é Sansão. Sansão foi alguém que foi escolhido desde o ventre da sua mãe, nazireu de nascença, e precisaria executar uma tarefa muito difícil, que era livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. A Bíblia conta que quando o Espírito Santo se apoderava de Sansão, ele ganhava uma força sobrenatural. Em dada situação, ele enfrenta sozinho um leão, e diz a Bíblia que com suas próprias mãos ele despedaça o leão. Em outra ocasião ele enfrenta sozinho 1000 soldados e com a queixada de jumento ele mata todos. Embora Sansão fosse alguém que foi escolhido por Deus, capacitado por Deus através do Espírito Santo, nós vemos que Sansão foi alguém que não deu muito crédito ao seu chamado. O Espírito Santo também teve uma participação importante na construção do tabernáculo. Em Êxodo capítulo 28, versículo número 3, diz o seguinte: "Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal." Em Êxodo capítulo 31, versículo 1 em diante, diz o seguinte: "Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para o entalho e madeira, para toda sorte de lavores." Capacitados pelo Espírito Santo, Bezalel e Aholiabe foram homens que participaram da construção do tabernáculo. Eles tiveram um papel muito importante porque se tratava de algo que representaria a presença de Deus. Capacitados pelo Espírito Santo, Bezalel e Aholiabe desenvolveriam um papel fundamental na construção do tabernáculo. Eles trabalhariam com vários tipos de peça, como por exemplo ouro, bronze, prata, madeira, e precisariam estar instruídos e capacitados pelo Espírito Santo, devido-se à construção de algo que simbolizaria a presença de Deus dentro de Israel. É importante entendermos também a função desses artesãos que estavam na direção da construção do tabernáculo, que eles também estavam servindo como líderes, a qual passariam seus ensinamentos para os demais. Haviam vários homens ali que estavam trabalhando com eles e que precisaria dessa instrução. Percebemos que o Espírito Santo ele capacita pessoas também para que venha introduzir na mente dos demais, introduzir no coração dos demais
os ensinamentos que está sendo passado ou redigido pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, então, não capacita uma elite privilegiada ou alguém que esteja distinta das demais. Muito pelo contrário, ele quer que nós agimos como um rio que possa alcançar mais pessoas, que possam alcançar mais vidas, para que através dessa manifestação do seu poder, da sua capacitação e da sua instrução, mais pessoas e mais vidas possam ser alcançadas. Passados os tempos dos juízes, começou então a linhagem dos reis de Israel. A Bíblia destaca que o Espírito Santo revestiu os dois primeiros reis, Saul e Davi. Quando Samuel ungiu Saul para ser rei, disse-lhe que diversas coisas iriam acontecer e que quando elas ocorressem, o Espírito de Deus lhe sobreviria. Essas coisas então se deram como Samuel predisse, e o Espírito de Deus sobreveio a Saul, que também aconteceu em outros momentos. Após a unção de Saul, o Espírito Santo adentrou, preencheu a vida de Davi como substituto do rei Saul, após ele desobedecer, assim nos mostrando que não basta ser cheio do Espírito Santo capacitado, isso não anula o fato de devermos obedecer a Deus e a sua palavra. Davi, então, foi um exemplo de uma pessoa guiada, capacitada pelo Espírito Santo. Davi foi quem escreveu diversos salmos. Davi foi quem pôde liderar o povo de Israel num período que ficou marcado na história de Israel até os dias de hoje. Isso se deu pelo fato de que Davi era obediente à voz do Senhor e Davi era sensível à voz do Espírito Santo, mostrando que em tudo dependemos desse agir e da direção do Espírito de Deus nas nossas vidas. Vemos a atuação do Espírito Santo também na vida dos profetas. O ministério profético conduzido pelo Espírito Santo teve uma grande relevância tanto naquele período, porque os profetas profetizavam tanto para aquele período, como também profecias que se cumpriram tempos depois e ainda estão se cumprindo nos dias atuais, e outras profecias que ainda vão se cumprir. O exemplo disso é o profeta Isaías. Ele profetiza tanto sobre aquela época, juízos que haveriam de vir naquele período pelo pecado do povo. Também profetiza acerca da vinda do Messias, sobre o ministério também de Cristo aqui na Terra, e algumas profecias futuras. Através da unção capacitadora na vida dos profetas, nós também percebemos que era mediante o poder do Espírito Santo que os profetas podiam efetuar milagres e maravilhas diante do povo de Deus. A presença do Espírito Santo na vida dos servos de Deus não era de maneira oculta, mas sim de maneira notável. Nós vemos isso através da vida de José, quando até o faraó percebe e diz que não havia outro que tivesse o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor na vida dele, e que somente José seria possível de estar encarregado de cumprir a tarefa a qual o próprio José indicou para o faraó poder fazer naquele período de crise a qual o Egito passava. Toda essa atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento nos traz aí uma prova viva de que ele ainda continua agindo nos dias atuais. Desde o princípio da criação ele continua se manifestando, e nós vemos os próprios profetas profetizando acerca dessa manifestação contínua. Embora o Espírito Santo fosse dado apenas sob medida sobre a vida de alguns homens, o profeta Joel profetizou no capítulo 2 de que chegaria um tempo em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e ali as pessoas passariam a ser capacitadas e instruídas pelo Espírito Santo de Deus. Essa promessa de Joel capítulo 2 foi cumprida em Atos capítulo 2 no Novo Testamento no dia de Pentecostes. E aquilo que era derramado sob medida agora está disponível a toda a humanidade, a todo aquele que crê no Senhor. Próximo episódio nós falaremos mais sobre o agir do Espírito Santo e sua pessoa no Novo Testamento. E esperamos que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida. Continue conosco e até semana que vem. Deus abençoe e até semana que vem.